Havia um profeta na Bíblia que o nome dele era Eliseu. Cara esquisito, hein? Esse cara era esquisito. Diz que um capitão de uma tropa lá quis dar presente para ele por causa de uma graça alcançada. E ele não quis, não. Hoje em dia é tão normal os homens de Deus querer presente, já pede o presente antecipado. Tem presente, mas não é qualquer presente não, hein? Que Deus não aceita qualquer coisa não, viu? E diz que ele não quis presente não, até desdenhou do cidadão lá, o cidadão ficou até meio ofendido. Mas vamos lá. Diz que ele voltou para a terra que estava tendo fome, ele voltou para aquela terra e tinha os filhos dos profetas. Então eu calculo que os filhos dos profetas estavam esperando ele. E eu tô desconfiado que ele devia ter alguma escolinha de profetas. Assim como Sócrates tinha ali aquela academia do pensar, que filosofava e treinava a mente para filosofar e falar sobre tudo da vida. Eu acredito que ele tinha também uma escolinha e a coisa não era bagunçada não. E porque você fala assim, mas se profetizar vem do alto, para que ter uma escolinha? Mas a pessoa precisa aprender bons modos, porque nós temos aqui na condição humana que ter educação, a gente precisa ser educado não só nas letras, mas também no costume. Os nossos costumes têm que ser moldados. Então eu acredito que ele devia também, além de ler os livros que eles tinham lá, ele também devia treinar como deve se comportar um profeta. E eu acho que se perdeu isso ao longo da história, o comportamento. E diz que chegou à tarde, na hora de dispensar todo mundo, ele falou assim pro moço que servia a ele, o moço que era o ajudante, falou: põe a panela no fogo e serve um caldo para eles não ir embora de barriga vazia. Aí o moço pôs lá fogo, pôs a panela e cada um dos moços foram buscar alguma coisa de erva para colocar lá na panela para fazer um caldo. Só que um se afastou muito, um deles lá se afastou muito e ele achou ali uns pepinos, mas ele não conhecia aquele pepino. Só que era uma erva brava, era uma erva venenosa, ele não sabia. Aí foi lá, todo mundo voltou, cada um com sua erva lá que achou, e foram colocando na panela lá para fazer o caldo, e essa venenosa foi no meio. E ali eles estão comendo depois de pronto, e estavam começando a passar mal, e um deles gritou: homem de Deus, há morte na panela. E aí o homem de Deus lá, o Eliseu, falou assim: traz farinha. Aí levou farinha lá, ele jogou, a farinha absorveu aquele caldo lá e aí tirou o que era prejudicial. Ele falou: pode comer agora, pode comer que a morte foi tirada da panela. E aí eles comeram e puderam ir de barriga cheia para casa, sem problemas pelo caminho, sem problemas de saúde, né? Então foi tirada a morte com aquela receita do Eliseu. E eu lembrei agora disso, eu poderia te falar muitas coisas, o que é absorver o veneno e tirar o mal. Eu poderia espiritualizar tudo aqui agora, porque essa passagem é espiritual, viu? Não pensa que isso está se tratando
de farinha.